Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Se caso você não está bem, eu espero que você fique melhor. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com você a respeito do perfeccionismo. Perfeccionismo, essa palavra grande, difícil de ser falada. E se você tem algum preconceito aí com palavras compridas e difíceis, provavelmente você não gosta dessa palavra. Mas eu, falando por mim, eu não gosto dessa palavra perfeccionismo. Não por ela ser comprida ou por ela ser difícil de ser falada, mas simplesmente por causa do significado dela. Perfeccionismo é quando uma pessoa ela quer fazer tudo perfeito sem o mínimo erro. Só que se nós formos parar para pensar, como é que nós vamos exigir a perfeição de uma pessoa que é imperfeita? Sim, nós seres humanos, né? Nós somos imperfeitos. Como é que nós vamos exigir algo assim de nós? O Senhor mesmo, ele não exige perfeição de nós. Ou seja, quando nós cremos em Jesus, recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós não vamos nunca mais errar, mas nós vamos sim errar, nós vamos pecar. Mas, abrindo aí um parêntese, tem alguns erros sim que nós nunca mais vamos cometer, que nós nunca mais vamos praticar. Mas no decorrer das nossas vidas, nós sim vamos acabar errando, nós vamos acabar tomando decisões que não são sábias, nós vamos sim acabar nos excedendo em algumas coisas, mas isso faz parte. O Senhor, ele não impõe isso sobre nós, né? Que quando nós nos convertemos, nós nunca vamos errar. Então, nós precisamos ter essa consciência e nós precisamos deixar esse jugo, né? Esse peso da perfeição para trás, porque o perfeccionismo não deve fazer parte das nossas vidas. É claro que nós sim devemos fazer tudo da melhor maneira possível, né? Nos dedicando, né? Estudando, né? E procurando sempre fazer um bom trabalho, né? E quando nós nos dedicamos e nos propomos fazer um bom trabalho, o Senhor abençoa, né, o trabalho das nossas mãos, sabe? Eu me lembro que uns tempos atrás, eu gosto de fazer bolo aqui em casa, e eu fui fazer um bolo de milho. E esse bolo de milho, assim, a massa dele, né, toda batida no liquidificador, e ela fica assim mais líquida. E eu fui, coloquei lá na forma, geralmente eu uso aquelas formas redondinhas, né, que tem um buraquinho no meio, coloquei lá para assar. E aí, deixei lá assando. Aí eu dei uma olhada assim, falei, acho que o bolo tá bom, né? Deve estar assadinho, né? Tudo certinho, mas tirei o bolo. Na hora que eu fui cortar, fui ver, parte do bolo tinha assado, parte do bolo tava cru. Aí eu fui tentar consertar. Coloquei o bolo de novo no forno, mas não adiantou nada, porque a parte que já tava assada ficou seca, ficou ruim, a parte que não assou, né? Que tava meio líquida também, não ficou boa. E aí não deu certo o bolo. Assim, eu não sei se era a primeira vez que eu tava fazendo essa receita ou se eu já tinha feito outras vezes, mas errei. Acabei errando, acabei não deixando o tempo adequado no forno e o bolo deu errado. E acontece, sabe? E às vezes nós somos tão maus conosco, sabe? Eu poderia ficar, sabe, me martirizando. Nossa, mas eu fiz o bolo errado, e o bolo ficou ruim, e o bolo ficou cru, ficou muito assado, e o bolo não deu certo. E quantas vezes nós temos essa atitude conosco, de ficar nos cobrando, nos cobrando, nos cobrando, nos cobrando, e não aceitando nenhum tipo de erro, nem errinho pequenininho. A gente, às vezes, não se conforma, sabe? Com errar humano. Outras vezes também fui cozinhar, também fazer bolo, e aí tem alguns bolos assim que eles não aceitam muito fermento. Geralmente, dependendo do bolo, eu coloco um pouco mais de fermento para ele crescer mais, ficar mais bonito. Mas tem algumas massas que não querem mais fermento, né? Não aceitam mais fermento. E aí eu lembro que eu coloquei um pouco mais de fermento em um determinado bolo, né? No mesmo esquema, sabe?
daquelas forminhas que são redondas, tem um buraco no meio, coloquei passar. Aí o bolo lá deu umas olhadas assim, né, dentro do forno, assando, lindo, cresceu, sabe? Ficou a coisa mais bonita. Aí depois de assado, tudo, o bolo afundou, sabe? Ficou aquele buraco lá no meio do bolo. Mas assou, ficou bom. A gente comeu aqui em casa. Mas às vezes isso acontece, não ficou perfeito. Ok, tudo bem, sabe? Às vezes nós devemos ter um pouco mais de leveza nas nossas vidas. E nós precisamos entender que errar é humano. Muitas vezes a gente não vai errar de propósito, que nem eu contei nesses 2 casos do bolo. Eu não errei de propósito, eu acabei errando. Assim, sabe? Não foi minha intenção e eu errei. E tudo bem, sabe? Quando a gente erra, a gente precisa se perdoar. A gente precisa se amar. A gente precisa entender que nós não vamos acertar sempre e tá tudo bem. E para isso, sabe, tem novas oportunidades. Vou poder fazer outros bolos e vão ficar melhores, né? Se eu conseguir corrigir os erros. E em relacionamentos com as pessoas, nós temos, né, a oportunidade de pedir perdão. Me desculpa, eu errei, eu vou melhorar, sabe? Eu vou mudar, sabe? E faz parte da vida. Nós precisamos, às vezes, sabe, pegar leve com a gente. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você, sabe? Para que nós não sejamos o tipo de pessoa que fica nos cobrando demais, sabe? E nós mesmos acabamos entrando, né? Nessas situações, né? De ficar colocando um peso sobre nós que não precisa ter. E é sobre isso. Eu espero que Deus te abençoe. Eu oro para que o Senhor te abençoe. Cuide de você, da sua família e dos seus projetos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau, tchau.